galerinha, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, vai saber que horas vocês vão assistir esse vídeo. Bom, meu nome é Kevin, né, como já sabem, mais OP do Lobo Pala. E eu queria mostrar pra vocês, tirar o boné aqui rapidinho, a máscara personalizada que eu fiz das terras de Wolfstrain. Deixa eu tirar aqui rapidinho pra vocês darem uma olhada melhor. Aqui, ó. Isso aqui, tá? E o que acontece? Hoje eu vou trazer no vídeo pra vocês mais algumas dicas sobre narrar RPG. Eu falei no vídeo anterior sobre NPCs e referências e quests, né, se me lembro bem. Hoje eu vou falar, na verdade, um pouco mais sobre NPCs, né? Que tipo de personagem você pode trazer para auxiliar ou não a sua equipe, seu grupo, enfim. E quais são os melhores e piores para que você possa trazer eles. O que acontece? As melhores personalidades que você pode trazer para ajudar o seu grupo. Por exemplo, se você tiver um grupo que é um grupo que faz as missões, que realmente corre atrás, que leva a roleplay, né, a interpretação de papéis a sério, você pode trazer, por exemplo, um paladino, um grande guerreiro, ou algo do tipo, né, para poder auxiliar o seu grupo. Porém, se você tem um grupo que é um pouco mais caótico, você pode trazer um feiticeiro, um bruxo, ou alguém com alguma missão muito difícil, ou que tem uma grande recompensa, como ouro, itens e afins, também, para atrair o seu grupo. O que eu costumo dizer que você pode ou não fazer é o seguinte: você nunca pode colocar um personagem que seja poderoso demais ao ponto de comprometer a jogada, né? Por exemplo, não adianta você dar uma dificuldade alta para seus jogadores e trazer um NPC para salvar eles assim do nada. Se você fizer isso com frequência, eles vão acostumar. E eles acostumando não é bom. Não é uma coisa boa que aconteça. Bem, entretanto, você pode sim trazer um grande vilão. Você pode trazer um personagem que era um grande aliado e em um determinado ponto da história ele some. Depois de um tempo ele retorna como vilão. Isso pode acontecer. Às vezes seu grupo ajudou ele de alguma forma, ajudou ele a crescer, a evoluir, estendeu a mão, e o cara tempo depois volta sendo alguém mau. Isso pode acontecer. Como pode acontecer o contrário. Às vezes um grande vilão, seu grupo decide por não acabar com a raça dele e falam: não, a gente vai ajudar o cara. A gente não vai matar, a gente vai estender a mão. Um tempo depois esse personagem pode aparecer dando uma missão importante, um item importante, ou mostrando realmente ser um alguém melhor. As referências que eu usei hoje, por exemplo, para poder fazer a partida, desde a da última partida e a partida de hoje, eu assisti alguns programas antigos e trouxe algumas vozes de personagens que melhoraram a jogada, tornaram ela mais engraçada, mais divertida. Porque você não precisa ser sempre sério, mas você também não precisa ser sempre zoeiro. Existe sim um equilíbrio, você pode sim trazer esse equilíbrio. E é mais do que importante que você faça isso, porque o seu grupo ele tem que estar focado, você tem que prender ele de alguma forma. Seja pela graça, seja pela recompensa. Você tem que fazer aquele cara que não sai do celular, aquele cara que olha só as mensagens e fala: o que meu personagem está fazendo? Que não, tem que matar. Aí você vai e mata o fazendeiro que estava dando uma missão importante. Acontece. Então você tem que fazer as pessoas se prenderem no que você tem a oferecer. Como eu disse no vídeo anterior, você como mestre, você tem a grande missão de trazer conteúdo aos seus jogadores. As pessoas esperam, como eu falei, uma semana, um mês, 2 semanas, alguns dias, para que você tenha jogo. Então se você como mestre não preparou nada, se você não tem nada em mente, se você não tem nada em mãos, você das duas uma. Ou trabalha com excelente improviso, ou você não faz a exceção. Porque se você não souber improvisar, você tem que estar com tudo pronto. Você tem que ter, como eu falei, conteúdo. Você tem que ter coisas em mãos e estar preparado para situações. E se você não sabe lidar bem com improviso, sempre coloca objetivos diretos na sua campanha.
como é que eu posso te dizer isso? Ah, você chega na bifurcação, tem um homem enforcado nessa bifurcação, e vocês têm duas opções. Vocês podem seguir pela direita ou pela esquerda, ou tentar investigar o corpo. Alguma das coisas eles têm que fazer. Só que você tem que fazer de forma firme. Porque aí um deles vai falar, não, eu quero voltar. Você fala, não, você está com o seu grupo, conversa com ele. Se você quiser, você volta sozinho. E se o personagem voltar sozinho, você faz ele se arrepender. Por quê? O roleplay é um jogo de equipe, é um jogo de grupo. Você tem que estar unido, você tem que estar junto. Sabe, você não pode jogar sozinho. Exceto em algumas situações que são necessárias, mas o seu grupo vai estar lá para te dar apoio. Você não pode dar uma de o herói sozinho. Você não pode. Porque isso é um alto risco. Eu vou dar um exemplo. Quando eu joguei Darkest Dungeon, estava acostumado com uns RPGs mais simples e que meu personagem era um dos melhores, enfim, a sempre ser o melhor. E aí, em Darkest Dungeon, o sistema é um pouco diferente, tá? E no primeiro dia de aventura lá, eu coloquei minhas armas no ferreiro, com o pouco dinheiro que eu tinha, para melhorar elas. E resolvi sair em missão, só que eu não contei pra ninguém que eu não tinha as armas comigo. E, como caçador de recompensas, que era a minha classe, tentei conversar ali, conversar aqui, convencer, e falei, não, você me empresta essa espada meio quebrada, só pra quebrar um galho, caso minha arma dê algum ruim. Beleza. Chega a minha missão, eu acabei tirando alguns bons números no dado, tá? Só que um dos heróis, um dos aliados, percebeu que eu não estava com as minhas armas e, bom, brigou comigo, né? Porque isso atrapalharia o grupo inteiro, eu poderia ter colocado a vida de alguém em risco, eu poderia ter prejudicado toda uma jogada. E foi o que de certa forma eu fiz, porque atrasou mais a missão. Então, assim, você não pode dar uma de herói, você não pode dar uma de salvador da pátria, porque quem está encarregado de fazer isso é o NPC do mestre. Nota que eu digo entre salvador da pátria como protagonista ou antagonista, um NPC que não seja jogável, que não ajude nas missões de forma presente, tá? Mas na história ele pode ser alguém poderoso, um rei, ou alguém do alto clero, ou até mesmo um prefeito de uma cidade muito poderoso, enfim. Só que esse personagem não vai estar jogável, vamos colocar assim. E só para tirar uma dúvida, para quem está assistindo o vídeo, que é um pouco leigo em RPG, NPC é Not Playing Character, ou seja, personagem não jogável, tá? Ele é interpretado pelo mestre, ou às vezes um auxiliar do mestre, porque tem mestres que dividem, né, a sua mestragem, enfim. E tem mestres que não fazem isso, tá? Mas enfim, o importante é que você, como mestre, tá, mantenha seus personagens, seus jogadores focados, tá? E como eu falei anteriormente, você não pode trazer um personagem, um NPC muito poderoso para auxiliar ou para atrapalhar eles, porque isso também vai quebrar a jogada, entendeu? Isso também vai fazer com que os heróis, os teus jogadores ali, fiquem enjoados, porque eles chegam em um ponto, aquele personagem aparece, eles têm que recuar, atrasam uma missão, enfim. Então procure o equilíbrio, tá? E sobre personagens e suas vozes, você pode sim pegar referências, sabe? Por exemplo, eu fiz na última jogada a referência de um antigo personagem de um programa de TV que era melhor do mundo, né? E os jogadores adoraram, eles amaram isso, porque tudo que eles diziam, ele virava de eu sou o melhor do mundo em me esconder das pessoas de forma que elas não consigam me enxergar. E aí ele só se escondia. E ele era um trapaceiro. Então por isso que ele era o melhor do mundo. Porque ele era trapaceiro. E ele era meio doppelganger, enfim. E, por exemplo, eu coloquei também, mais ou menos, né? Coloquei ele ali porque ele matava os monstros, matava os lobos, os goblins, tudo mais ou menos, né? Não era a melhor coisa assim, os bichos saem correndo pra caralho. Corria muito. Então, o que você tem que fazer? Você tem que usar a sua voz como ferramenta. Sabe, você não pode usar a mesma voz para todo mundo. Ao menos que você realmente não
conseguir imitar pelo menos 2 vozes diferentes. Aí você trabalha com RPG escrito, você capricha um pouco mais na descrição, porque isso também é muito importante quando você diz uma voz doce e suave, ou então uma voz agressiva, ou então era manhã de terça-feira e os flocos de neve que caíam eram tão brancos quanto o vestido daquela bela mulher que atravessou o altar naquela sexta-feira há 3 meses atrás e se casou com aquele homem. Sabe, isso tá no meio da escrita como detalhe. Então você tem sim que detalhar as suas coisas, você tem sim que prender a atenção dos seus jogadores. E faz isso da melhor forma possível. Tá bom? É aquilo, você já sabe, se inscreve no canal, dá o joinha, compartilha com os amigos. E eu vou tentar fazer um vídeo toda semana pelo menos, dando mais dicas sobre RPG, sobre personagens, sobre mapas e contando um pouco das sessões. Tá? Eu sei que eu estou devendo isso nos outros vídeos já. Eu vou tentar fazer um vídeo no qual eu consiga praticamente narrar uma sessão inteira. Quando acabar essa história de pandemia e afins, eu vou gravar uma mesa, dura mais ou menos 1 hora. Né? Eu divido em algumas partes o vídeo, não tem problema. Ou só gravo os melhores momentos, enfim. E lanço aqui no canal, tá bom? Então fiquem bem, se alimentem, hidratem-se e principalmente tomem todos os cuidados possíveis, ainda mais numa época que a gente está enfrentando. Tá? E não se esqueçam, a gente vai sair dessa juntos, tá bom? Então, forte abraço, um beijo pra vocês, fiquem bem e a gente se vê na próxima semana, tá bom? Valeu!